e dizendo a eles: vão de 2 em 2 e fazei a obra do Senhor. Glórias a Deus. Cada um de nós temos a oportunidade para fazer a obra de Deus. Porque a Bíblia é bem clara no livro de Eclesiastes: para a sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, Aleluia! não há ciência ou coisa alguma mais para fazer. Aí vem o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está ordenado morrer uma vez só, e depois disso o juízo. Glórias a Deus. A igreja, ela iniciou bem a pregação do Evangelho através dos 12 discípulos, Glória a Deus! através dos 70, através dos discípulos de João e outros discípulos que foram levantados. Aleluia, Jesus! A igreja deu o andamento, a igreja cresceu. Veio as 12 igrejas da Ásia, conforme que está no livro do Apocalipse. Quer dizer, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. E a igreja foi crescendo. Glória a Deus! Aí veio os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Veio as epístolas, as cartas de Paulo, enviado a cada província. Depois veio o livro do Apocalipse, a revelação de Deus, através de Jesus, dado ao seu servo João, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aleluia! E assim foi. A igreja deu o seu andamento. Chegou nos tempos atuais. Tempos modernos, tempos de tecnologia avançada. Veio a TV, veio a rádio, veio o jornal, veio a revista, veio o folheto. A igreja continuou dando o seu andamento. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aí veio a internet, através das redes sociais, onde você encontra ali o Face, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, o Messenger, o LinkedIn, o YouTube, veio os correios eletrônicos, o e-mail, o Gmail, o Hotmail, etc. e etc. Muitas coisas que chegou à mão dos santos, à Aleluia! mão dos servos de Deus, para poder pregar, para poder anunciar. Antes a Bíblia era carregada em pergaminhos. E com o andar do tempo e da história, a coisa foi se modernizando, foi se transformando em livros. E a Bíblia diz que o muito estudar em fase e canseira, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra só vai matar aquele que tiver na carne, porque o que tiver no Espírito vai ler, não vai se enfadar, vai se alimentar espiritualmente, porque Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Toda a palavra de Deus. Glória a Deus! Aleluia, Deus! Infelizmente, Aleluia, Jesus! este mundo Glória a Deus! está distraindo muita gente Aleluia! com muito entretenimento. E as pessoas não tiram o tempo para ler a palavra de Deus. Outras até dizem que não tem Glória a tempo. Deus! Aleluia! Mas se observar direitinho para si mesmo, conforme a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, ou todo ser vivente, que ter tempo tem. A pessoa que não procura achar esse tempo. Glória a Deus! Mas a Bíblia diz que Jesus levanta 70 discípulos, porque Jesus contou com esses discípulos para fazer a obra de Deus. Aleluia! E ali Jesus os vocacionou, os deu poder para pisar serpente e
escorpião. E aqui começa a história. Versículo 17. E voltando os 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os espíritos se nos sujeitam. Quando o homem ou a mulher se entrega para Jesus, ele se transforma em profetisa e em profetas, prega o evangelho, e os espíritos das trevas têm que lhe obedecer quando você dá a palavra de ordem. Eles têm que largar as vidas aprisionadas e as vidas ser libertas. E assim aconteceu com esses 70 discípulos. E foram os 70, irmão. Todos eles voltaram com alegria. Aqui, ó. E voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, Jesus, até os demônios se nos sujeitam. Versículo 17. Aleluia! Nenhum mal te sucederá, diz a Bíblia. Louvado E nem praga nenhuma chegará à vossa tenda. Mas você tem que dar em espírito. Você tem que abandonar o mundanismo. Glória a Deus! A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, antes transformai-o pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia diz: não porei coisas más diante dos vossos olhos. Glória a Deus. Glória a Deus! Você é os olhos de Deus aqui na terra. Não porei coisas más diante de vossos olhos, porque dentro de você há o Espírito Santo que tem ciúme. O Espírito que está em vós, diz no livro de Tiago, tem ciúme de você. Aleluia! O vosso corpo, diz no livro de Corinto, é o templo do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo de Deus habita em vós. E aquele que destruiu o templo de Deus, que é o vosso corpo, Deus o destruirá. Mas, irmão, como é que eu destruo o corpo, que é o templo do Espírito Santo? Prostituições, com vários vícios, do cigarro, da bebida, com Aleluia! drogas, com mundanismo, com a falsa curtição, não dormindo direito, virando noites e mais noites na balada. É você destruindo a si próprio, porque cientificamente diz que o ser humano, para acordar bem, tem que dormir pelo menos 8 horas por dia. Se você ficar virando noites e mais noites na balada, ou no botequim, ou nos bailes, você está destruindo o templo de Deus. É virar a noite? Glória a Deus! Vira a noite da vigília, dando glória a Deus e aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Aí este poder de Deus vai te envolver. Glória a Deus! E nenhum demônio vai resistir na sua frente. Aí vem o versículo Glória 18. ao nome de Jesus! Jesus falou assim no versículo 18: e disse-lhe: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Glória a Deus! Imagine, irmão, numa certa ocasião, Jesus estava operando um milagre, expulsando os demônios e curando as vidas. Aí veio os escribas, os fariseus, os saduceus, os religiosos de sua época, e falou assim: isso aí expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus olhou para eles e falou assim: olha, cuidado que vocês estão pecando. Vocês estão pecando contra o Espírito Santo. Se pecarem contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nessa vida e nem nessa outra. Mas se Aleluia! expulsa o demônio pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Glória a Deus! Aí aqui está Jesus, no versículo 18, disse-lhe Jesus: Aleluia a Deus! eu vi a Satanás como um raio Glória a cair. Deus! Aí vamos agora ilustrar.
Jesus falou que é pelo dedo de Deus, irmão. Então Satanás tomou um peteleco lá no céu. Quando ele foi lá em cima falar mal de Jesus, Aleluia. Deus falou, sai daqui, cão, sai. Aí Deus foi lá e deu um peteleco em Satanás. Glória a Deus. E Satanás caiu onde? Direto nas profundezas do inferno. Se ele caiu como um raio, Aleluia. com certeza explodiu lá no inferno. Os Aleluia. demônios se assustaram. Houve um Glória a tremor Deus. de treva lá no inferno. Aleluia. Correndo para ver o que era aquilo. Glória Quando a chegou Deus. lá, era Satã caído no chão. Com o olho estatalado. Aleluia. Aí os demônios, patrão, o que houve? O senhor desceu tão rápido aqui a profundeza. Aí o Satã falou, foi um peteleco de Deus. O dedinho mindinho dele deu um peteleco em Satã e ele desceu as profundezas do inferno. E aí ele esparadrado da cabeça ainda. Porque a Bíblia diz que Jesus Aleluia. ia pisar a cabeça da serpente. E ele só pisou, não esmagou. Glória a Deus. Vai esmagar para Aleluia. deixar em breve para a igreja. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás Glória a Deus. debaixo de vossos pés. Aleluia. Glória a Deus. Aí vem o versículo 19. Glória a Por Deus. isso que você tem que abandonar o mundanismo. Não há acordo entre você e as trevas. O versículo 19 diz: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpião e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Aleluia. O teu inimigo não é o teu vizinho. O teu inimigo não é o teu amigo. O teu inimigo não é o teu companheiro de trabalho. O teu inimigo é Satanás e os demônios. Aleluia. É contra Satanás e os demônios que você Glória tem que a Deus. pelejar. Glória Glória a Deus. a Deus. Eis que vos dou o poder, versículo 19, para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca.